Fala família, como vocês estão? Tudo certo? Bom, pro vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um caso de serial killer que aconteceu aqui na nossa região do Alto Tietê, mais precisamente na cidade de Itaquaquecetuba. E para você aí que ainda não é inscrito aqui no Centrava, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like que você me ajuda muito, compartilha esse vídeo se você gostar demais, se você tiver algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo também, indica pra ele assistir aqui o canal, porque tem vídeo de serial killer toda semana, ou quase toda semana. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, caso você queira entrar em contato comigo pelas redes sociais, meu Insta tá aqui embaixo, ó. O nome aqui, o arroba, é só você seguir lá e tamo junto, família. Sem mais enrolações, bora pro vídeo e puxa a vinheta. Dia 5 de outubro de 2011, uma pessoa foi morta a tiros em Itaquaquecetuba por uma arma calibre 28. Nada comum no meio da malandragem ou no meio da polícia. No mesmo bairro onde essa vítima foi morta, dias depois outra vítima foi morta. Porém, dessa vez a facadas. A polícia não conseguia fazer a ligação desses dois casos ainda, porque um foi uma morte a tiros por uma arma e a outra foi uma morte por faca. Então não tinha como correlacionar os dois casos. Dias após os primeiros ocorridos, dia 23 de outubro, uma vítima conseguiu escapar da morte. Ela relatou à polícia que o assassino chegou até ela, apontou-lhe uma arma calibre 28. Porém, quando ela percebeu que seria morta, ela se atracou com o bandido e conseguiu arrancar a arma de sua mão, tomando um tiro no braço. Quando ela arrancou a arma da mão, o assassino pegou uma faca e foi para cima dessa vítima. Ele chegou a esfaquear, mas não matou e foi embora. Foi nesse momento que a polícia conseguiu fazer a associação daqueles dois primeiros homicídios que haviam acontecido. Esse assassino teve 10 vítimas. 8 delas morreram. A partir do quarto caso, ele começou a utilizar uma arma calibre 38. E do quarto caso até o nono, todas as mortes foram feitas com essa mesma arma. Porque ele havia perdido a calibre 28 naquela outra vez que ele atacou a vítima e ela conseguiu arrancar a arma da mão dele. Porém, com o passar do tempo, a polícia começou a fazer as associações, pegando o relato das vítimas também, pois esse rapaz que tinha conseguido escapar da morte, ele disse para a polícia como o assassino era, o tamanho dele, o que ele estava usando na hora que ele chegou para matar essa vítima. E a polícia então começou a filtrar essas coisas para chegar até o verdadeiro assassino, quem estava cometendo os crimes. Os policiais também começaram a procurar informações. Eles conseguiram relatos de uma pessoa que estava na academia e viu o assassino deferindo tiros contra a vítima, matando a vítima e saindo correndo pela frente da academia. E o dono da academia, que estava fora do recinto no momento da morte dessa vítima, também conseguiu ver. Disse que ele utilizava um moletom cinza, uma bicicleta azul e uma mochila preta nas costas, de onde ele tirava a arma. Teve também um técnico que estava mexendo num poste e ele estava lá em cima fazendo a manutenção quando ele viu esse rapaz. Então, após essas coisas, a polícia já tinha um retrato dele, que ele era um homem branco. Ele era de estatura baixa, utilizava essa bicicleta azul, uma bolsa preta e o seu moletom cinza com gorro. E às vezes ele utilizava uma touca ninja, aquelas que são pretas, que tem 2 furos nos olhos e um na boca. Então a polícia já conseguiu determinar o lugar onde ele atuava, que era sempre no mesmo bairro, e a forma como ele atuava, né, que é o modus operandi dele, que era sempre o mesmo, como todo serial killer. Ele deixava sempre uma marca registrada no lugar. Ele ia até a vítima. Eram homens de 20 a 50 anos de idade. Ele matava as vítimas, tirava todos os cartuchos das balas que ele tinha utilizado, deixava jogado no chão, recarregava a arma, municiava ela de novo e disparava de novo contra a vítima para ter certeza que a vítima estava morta. O nome desse serial killer é Ronis de Oliveira Bastos, nascido no ano de 1989. Na época, ele tinha apenas 22 anos. Sua mãe afirma que sabia dos delitos do filho, porém não conseguiu denunciá-lo,
pois tinha medo do que poderia acontecer com ela. Ela tinha medo dele, porque ela foi embora de perto dele, ela se mudou para outra cidade, porque ela tinha medo de Ronis, que havia ameaçado de morte. Ele ameaçou a própria mãe de morte. E Ronis era um cara que as pessoas diziam, os policiais diziam que ele não era uma pessoa que aparentava perigo, porque ele trabalhava como camelô na feira, ele vendia aparelhos celulares e ele tinha um bom contato com os outros camelôs, ele ajudava os outros camelôs também. Era uma pessoa que, se você fosse ver assim, superficialmente, não tinha passagem pela polícia, não era usuário de drogas, ele vivia no meio comum com as pessoas e os vizinhos nunca nem imaginaram, nunca passou pela cabeça que ele fosse capaz disso, porque vendo ele assim de fora, se você não tá, sabe, dentro da cabeça da pessoa, você vê de fora, você acha que a pessoa é normal, como se, sabe, uma pessoa comum no meio da sociedade. Tem até policiais no documentário que eu assisti que falam que ele era uma pessoa assim, uma pessoa do bem, sabe, uma pessoa de bem, uma pessoa que não parecia fazer mal pra ninguém. Como eu havia dito no começo, ele participou de 10 crimes. Ele atacou 10 pessoas, 2 delas conseguiram sair vivas. Uma delas, que foi uma vítima que eu já até citei, ela perdeu o movimento do braço, que foi aquela que se atracou com ele. E a outra vítima que sobreviveu ficou paraplégica. O nome do rapaz é Jefferson. E agora eu vou contar um pouco da história dele, de como que aconteceu isso com ele, como que o Rony chegou até ele, o jeito dele operar, para vocês entenderem melhor. Um cara de 29 anos na época, ele conta que ele estava com a sua vida rotineira, ele saía com seus amigos, trabalhava, e num dia ele foi num bar, ele estava com seus amigos no bar, uma das amigas dele estava com um carro, e ela tinha acabado de bater o carro. Então ele e o primo dele foram até esse local ver o que estava acontecendo no carro, como estavam as amigas dele. E nisso que ele voltou pro bar onde eles estavam, o Ronis, o assassino, né, o serial killer, ele estava no bar do lado. Ele estava com um taco de bilhar batendo no amigo do Jefferson. Então o Jefferson foi até lá conversar com ele, perguntou o que estava acontecendo. O amigo do Jefferson era mais novo e ele disse que o menino também estava bêbado e ele disse que o Ronis não devia perder sua noite por causa de um cara novo, bêbado, que não tinha feito nada pra ele. E então o Ronis pegou e voltou pro bar onde ele tava, né? E o Jefferson continuou sentado lá no bar com os amigos dele, conversando. E percebeu que o Ronis voltou e ficou prestando atenção na conversa deles. Ele ficou olhando, assistindo, prestando atenção no que eles estavam falando. E nisso que o Ronis estava lá, ele pegou, olhou pros dois lados e deu um soco no Jefferson e saiu correndo. O Jefferson, então, como uma reação, saiu correndo atrás dele, conseguiu chegar até ele, acabou batendo nele também, e só que o Ronis conseguiu escapar e aí sumiu. No outro dia, no dia seguinte, o Jefferson tava na casa dele, tinha ido pegar a sobrinha dele na casa da irmã, né, que era recém-nascida, e depois ele foi pro bar de novo, que até a final de Palmeiras e Corinthians, em 2011. Isso que ele tava no bar lá com os amigos dele, chegou uma pessoa que a mãe relata que foi o Rony, chegou no bar, pediu pra avisar como se fossem os DJs que ficam no bar, as pessoas que ficam comunicando as coisas, pediu pra avisar que mais uma pessoa havia morrido pelo serial killer. Então o Jefferson, que tinha dito pros amigos que nunca tinha visto, estava curioso para saber o que ele fazia com a vítima. Ele foi até o local, só que quando ele estava indo pro local, pessoas disseram pra ele que era mentira, então ele já retornou pro bar. E nisso que ele tava no bar lá, ele viu o Ronis vindo de bicicleta. O Ronis chegou até ele, pediu desculpa. O Ronis estava com a bicicleta azul, com a mochila preta nas costas, mas até então o Jefferson não sabia. Ele chegou, falou com o Jefferson, disse pra ele que pedia desculpas pelo dia passado, que ele não queria confusão. E o Jefferson disse pra ele que procurou confusão porque eles estavam de boa, ele tinha falado com ele de boa. E aí nisso o Ronis pegou, deu meia volta e foi embora. Mas o Jefferson percebeu que o Ronis estava voltando sem a bicicleta, e nisso ele puxou a arma da cintura
e o Jefferson teve uma reação de empurrar uma amiga dele que estava do lado, eles estavam no bar. Ele levantou, nisso o Ronis disparou uma vez, o Jefferson virou, o Ronis disparou mais 2 vezes e foi embora, fugiu. Nisso o Jefferson caiu ali na frente da família dele. Eu não sei bem como foi essa situação, porque não relata muito bem nos lugares onde eu procurei, mas foi mais ou menos assim. Ele conseguiu escapar, depois o Jefferson foi pro hospital e hoje em dia ele está se recuperando, né? Os nervos crescerem de novo para ver se ele vai ter uma possibilidade de voltar a andar. 2 dias depois, a população estava revoltada de Itaquaquecetuba, o pessoal estava revoltado, fechando as ruas, botando fogo em pneu, tava todo mundo revoltado, só que a polícia pediu mais 2 dias para eles confiarem na polícia. Eles deram esses 2 dias, e então a polícia conseguiu prender o Ronis. Ele tava com a bicicleta, com a mochila preta, com o casaco cinza e tinha uma arma que era essa calibre 38, que depois no exame de balística deu 100% que aquela lá, ela era a arma do crime, era a arma que tinha matado aquelas 6 pessoas. O Ronis foi dado como inimputável pela justiça, então ele foi mandado para o manicômio. Inimputável é quando a pessoa ela não tem discernimento do que ela está fazendo, é como se ele fosse um psicopata esquizofrênico. E em 2017 ele veio a falecer nesse hospital. Eu também não achei como ele chegou a falecer, mas provavelmente alguém deve ter assassinado ele, eu não sei. Isso daí é uma coisa que eu posso pesquisar mais a fundo pra vocês, se vocês quiserem saber. E bom, família, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo. Comenta nesse vídeo o que você quiser. Dicas, perguntas, qualquer coisa. Me segue lá no Instagram. Compartilha esse vídeo que você me ajuda muito. E é nóis, tamo junto. Até semana que vem. Beijo e falou.